Olá e bem-vindos aos estúdios da Dukascop TV em Genebra. Nós vamos conversar sobre startups da China e da Suíça e sobre como conectar esses dois ecossistemas. Meus convidados de hoje são Philippe Monnier, executivo de negócios internacionais, e Benjamin Tsai, fundador da CRIAPark. Sejam bem-vindos. Obrigado. Philippe Monnier, tudo começa com acadêmicos e estudantes estrangeiros da China e de outros países que vêm à Suíça e que são subsidiados pelos contribuintes suíços. Quais são os benefícios para a Suíça? Eu acho que isso traz benefícios importantes. Não são mensuráveis de forma precisa, mas ainda assim são muito importantes, pois todas essas pessoas brilhantes, quando voltam para seus países de origem, elas se tornam reais embaixadores da Suíça. Para a Suíça ter uma rede de pessoas que conhecem bem o país, que tem uma conexão emocional com a Suíça no longo prazo, é uma vantagem enorme. Um desses exemplos é Benjamin Tsai. Você se formou pela EPFL em Lucerne e você fundou sua própria empresa e venture chamada CRIAPark. O que é a CRIAPark? Quais são os seus objetivos e atividades? A CRIAPark foi fundada por 7 ex-alunos da EPFL. Nós somos todos atuantes no ecossistema de startups da Suíça. Nós ou temos nossas próprias startups ou participamos de outras startups. Estamos familiarizados com os ecossistemas de startups da Suíça e da China. E nós percebemos que há grandes oportunidades em juntar esses dois ecossistemas para podermos ajudar as startups suíças a encontrarem parceiros no mercado chinês, capital chinês, para criar valores entre essas empresas. Então, quando você leva startups ao mercado chinês, é claro, surge a pergunta: como o mercado chinês pode ser atraente para as startups se comparado aos mercados europeus e norte-americanos, por exemplo? O mercado chinês é muito atraente. O PIB per capita na China é cerca de 1/3 a 1/4 do da Europa ou dos Estados Unidos, o que faz com que tenha um poder de compra muito alto se compararmos a outros mercados emergentes. O total do volume de clientes no mercado é 10 vezes maior que o da Suíça, Alemanha e França juntos. A classe média alta está crescendo na China, o que significa que as pessoas têm o desejo de comprar produtos de alta qualidade com preços mais altos, em vez de buscar o produto mais barato. E isso é uma grande oportunidade para as startups de tecnologia da Suíça. Como é a situação das empresas de capital de risco da China se comparadas às dos Estados Unidos, por exemplo? O capital de risco na China está muito ativo no momento. O valor total investido no capital de risco na China em 2015 está no mesmo nível do Vale do Silício, e era apenas a metade desse valor em 2014, o que significa que cresceu em uma velocidade fantástica. Benjamin, quando as startups suíças querem entrar no mercado chinês, elas precisam de parceiros para entrar nesse mercado. Como é esse acompanhamento e o que a CRIAPark oferece nesse sentido? Basicamente, nós conectamos startups suíças aos capitalistas de risco chineses, que fornecem seus recursos às startups suíças, que podem ser parceiros, distribuidores ou clientes. Os investidores têm esses contatos e levam esses recursos às startups suíças e as ajudam a crescer, o que é muito importante. Por exemplo, a Uber. A Uber na China, com a ajuda de investidores locais, eles cresceram em uma velocidade 500 vezes maior em Chengdu que em Nova York, o que é muito impressionante. Há uma preocupação em relação à inovação, em levar inovação à China com as startups. E há também a questão da propriedade intelectual. Qual é a situação atual das leis de propriedade intelectual em relação ao investimento na China? Como é entrar no país com uma startup? A questão da propriedade intelectual vem à tona com frequência, porque há 10 anos a situação era muito ruim na China, mas está melhorando rapidamente.
E eu diria que em 5 anos, a situação da propriedade intelectual da China será igual à da Suíça, Europa ou Estados Unidos. E isso significa que as startups que forem para a China agora não têm que tomar precauções especiais, cuidados especiais ao entrar no país? Eu não acho que essa seria uma grande preocupação se compararmos com o lucro que a startup pode ter. É claro, as pessoas devem se precaver, tentar ganhar um mercado maior. Em relação a crescer rapidamente, você pode proteger sua situação de propriedade intelectual. Em relação a se desenvolver rapidamente, você pode aumentar suas barreiras de propriedade intelectual. Isso é muito importante, mas de maneira geral, eu não acho que seja uma preocupação para as startups na China. Para o evento, nós também convidamos Beda Bischoff, que é um especialista do Instituto Federal Suíço de Propriedade Intelectual. O evento a que você está se referindo é o Tech in Swiss, que vai acontecer no dia 5 de setembro em Lausanne, na EPFL. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Talvez minha última pergunta em relação a entrar no mercado chinês. A cultura e a mentalidade são diferentes. Quais são as principais diferenças entre a startup tipicamente suíça e a startup chinesa? E como essas duas mentalidades diferentes podem trabalhar lado a lado? Eu acho que é bem interessante. As mentalidades são, é claro, bem diferentes. E para uma empresa suíça ter sucesso no mercado chinês, é necessário combinar essas mentalidades. A mentalidade suíça é bastante precisa, vai bem fundo no aspecto tecnológico de uma startup, enquanto uma empresa chinesa geralmente age mais rápido e tenta resolver os problemas com a visão do mercado. Eu acho que é muito importante que investidores e startups de ambos os países entendam as diferenças dessas mentalidades e trabalhem juntos para extrair os benefícios do lado positivo de cada mentalidade. Quando você estava buscando financiamento para sua própria startup, o que os investidores te perguntaram na China que não te perguntariam na Suíça? Quando eu estava pedindo financiamento na China, foi muito interessante, porque eu me formei na Suíça, me eduquei como empreendedor na Suíça. Então eu fiz todas as previsões de acordo com a mentalidade suíça. Os investidores suíços ficaram satisfeitos. Mas quando eu levei os mesmos números para a China, a primeira pergunta foi: por que você está ganhando lucro? Que foi um choque, porque lucratividade é algo que buscamos na Suíça. Mas na China é completamente diferente. Eles não ligam para a lucratividade. Eles ligam para a taxa de crescimento. Eles tentam alcançar uma grande parte do mercado primeiro, para depois tentar chegar a um ponto em que possam ter lucro. Isso é muito interessante e é algo que todas as startups deveriam pensar. Então esse é um horizonte de investimento diferente e as startups devem estar cientes disso. Philip, o evento Tech in Swiss visa contribuir para essas relações de negócios entre a China e a Suíça, especialmente do ponto de vista das startups. De que maneira o evento vai contribuir para isso? O primeiro evento em setembro. De maneira geral, todos os estudantes de diferentes países, como os da China, que ficam na Suíça, podem fazer uma excelente ponte entre a Suíça e o país estrangeiro. Esse é um exemplo. Graças aos chineses que vieram à Suíça estudar na EPFL, foi possível trazer capital de risco de alto calibre. Sem eles, isso não seria possível. Isso é bom para as empresas de capital de risco chinesas, mas é claro, é muito bom para as startups suíças que estão interessadas em entrar no mercado chinês. Esse é o principal benefício deste evento. Como as pessoas interessadas podem saber mais sobre o evento? No site KreePark.org há mais informações sobre o evento, que vai acontecer no dia 5 de setembro em Lausanne, no Centro de Aprendizagem EPFL Rolex. Muito obrigado, Philippe Monnier e Benjamin Tsai, pela participação. Obrigado. Obrigado pela audiência. Continuem clicando no site da Dukascop TV para saber das últimas atualizações e assistir a entrevistas exclusivas. Tenham um ótimo dia e até a próxima.